Boa noite. Duas praças no centro histórico de Manaus que passaram por obras, já passaram da data de serem entregues à população e revelam um cenário de abandono nessa área tão importante e representativa da capital amazonense. A Praça Adalberto Vale e a Praça Terreiro Aranha, ocorreram uma série de impasses que deixam essas obras paralisadas e sem a previsão de entrega. Andar em uma praça onde não tem arborização, bancos para ler um livro ou até mesmo um chafariz para tirar aquela foto. É esse o cenário na Praça Adalberto Vale, no centro de Manaus. Em 2015, foi aprovado um projeto de revitalização da praça, custando R$ 284 mil e utilizando recursos do programa PAC Cidades Históricas do governo federal. Em agosto do ano passado, as obras precisaram ser interrompidas, pois a construtora pediu a rescisão do contrato. Desde então, não há avanços, mas todo esse contratempo tem tirado o sono dos comerciantes do entorno. Segundo a Associação Comercial do Amazonas, o movimento de clientes teve uma baixa significativa nos últimos anos. As lojas, por questão de segurança, estão fechando mais cedo. Isso aí não é bom. O comércio está fechando às 16 horas. Tem loja fechando 16 horas, 16h30, 17 horas. Um comércio que podia se estender até um pouco mais, mas por questão de segurança e por questão de segurança dos colaboradores que precisam chegar com segurança às suas casas, muitos empresários estão fechando mais cedo. E não é só a Praça Adalberto Vale que segue em passos lentos. Outras obras de revitalização no centro da cidade ainda não foram concluídas. O maior exemplo disso é a Praça Terreiro Aranha, que foi parcialmente liberada para o tráfego de pedestres, mas ainda assim não foi concluída. A Prefeitura de Manaus chegou a anunciar que concluiria as obras no mês passado, mas não finalizou. Parte dos tapumes ainda cerca a Praça Terreiro Aranha, que um dia já foi bastante frequentada por turistas. Mas hoje o que se tem é a lembrança de um espaço em que reunia cultura e história. A Prefeitura de Manaus, através da Coordenação Geral do PAC Cidades Históricas, informa que a revitalização da Praça Terreiro Aranha está concluída, aguardando apenas a conclusão do processo de contratação de 100 fiscais para atuarem não só na praça em questão, a fim de evitar que ela seja tomada por invasores, mas em todo o centro de Manaus. A nota ressalta que no entorno da praça só será revitalizado quando da retirada dos ambulantes que ali estão instalados. Já a Praça Adalberto Vale teve as suas obras interrompidas em agosto de 2017, em função da construtora vencedora do processo de licitação ter pedido distrato do contrato. Isso por conta dos achados arqueológicos encontrados no piso da Rua Marquês de Santa Cruz, no trecho entre a Rua Miranda Leão e a Avenida Floriano Peixoto. O projeto precisou ser refeito para a readequação dos achados, tendo sido aprovado junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, no dia 4 de março deste ano. O projeto aprovado já seguiu para a Caixa Econômica Federal, onde nova planilha orçamentária está sendo analisada. E a partir daí, o projeto segue para nova licitação para que as obras sejam retomadas. A Prefeitura ressalta ainda que não tem medido esforços para minimizar os impactos causados pelas obras que estão sendo realizadas no centro histórico aqui da capital, extremamente necessárias neste momento e que vem para melhorar a infraestrutura física dos locais, beneficiando a vida de quem transita ou de quem mora nessas áreas. E oferece ainda e obedece os trâmites legais. O Dia de Liberdade de Impostos é nesta quinta-feira e em Manaus, dois grandes shoppings da capital participam dessa mobilização que chama a atenção da sociedade com a venda de produtos com preços sem a incidência de impostos. Uma oportunidade para protestar contra a alta carga tributária e também para comprar produtos com até 80% de desconto. A expectativa dos lojistas é otimista. Eles acreditam que o número de vendas no Dia de Liberdade de Impostos vai se comparar a Black Friday. Para amanhã esperamos que supere, as vendas ou que se compare ao dia do Black Friday, que foi uma ação também super importante e que ajudou bastante nas nossas vendas.
Descontos de até 80% vão ser encontrados nesta quinta-feira em 2 shoppings de Manaus, localizados na zona Centro-Sul. A redução de preços faz parte do Dia de Liberdade de Impostos, realizado pelo 8º ano pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus. O objetivo é retirar impostos de alguns produtos e proporcionar ao consumidor o valor real. Com isso, a ação mostra o peso da carga tributária do país sobre o preço no comércio. Os lojistas já separaram os produtos que vão estar com os descontos. Nessa loja, por exemplo, uma mala que custa em torno de R$ 400 vai sair por R$ 285. Nós separamos alguns produtos, com desconto, algumas malas, algumas bolsas com preço bom que os clientes esperam da nossa loja. O público está ansioso para amanhã. Mais de 200 lojas vão participar do dia de descontos. Mais de 300 pessoas morreram em acidentes de motocicletas no ano passado, em mais de 10 mil casos no Amazonas. E com o objetivo de reduzir esses números, o Departamento Estadual de Trânsito fecha parceria para oferecer reciclagem aos instrutores de autoescolas. Nos 4 primeiros meses de 2018, já foram registrados mais de 2.000 acidentes de trânsito envolvendo motos. Em todo o ano passado, mais de 10 mil pessoas sofreram algum tipo de acidente. Por isso, em alusão ao Maio Amarelo, o Detran Amazonas firmou uma parceria com o Sindicato das Autoescolas e a Honda. A ideia é oferecer uma reciclagem aos instrutores. Isso está sendo feito a primeira vez dentro do nosso estado, que temos instrutores aí que foram formados há 15, 20 anos e nunca passaram por uma outra qualificação, Segundo o presidente do Sindicato das Autoescolas do Amazonas, os instrutores da categoria A nunca tiveram uma reciclagem dessa proporção. Ele acredita que, dessa forma, as estatísticas de acidentes possam diminuir. A gente já conhece esse trabalho da Honda em outros estados e os resultados são muito bons, assim, porque você pega instrutores de 25 anos a 30 anos de trabalho e nunca passaram por uma atividade como essa, de ir para a prática, com pistas adequadas, motos adequadas, instrutores adequados, técnicos que conhecem não só o equipamento porque são fabricantes, mas conhecem as normas técnicas de como se comportar em vias e no próprio trânsito nosso. No ano passado, 316 pessoas morreram vítimas da imprudência com motos no trânsito do Amazonas. Números que preocupam e mostram a necessidade de uma educação mais afetiva no trânsito. Como a gente vê, a motocicleta muitas vezes acaba sendo vilão de acidentes. Mas não é a motocicleta que é vilã, na verdade é quem está conduzindo. Por isso a importância de a gente formar bem os condutores e com a parceria hoje com o Detran do Amazonas e mais o sindicato dos formadores de condutores, que são as motoescolas, vai ser importante, que vai dar à base uma formação educacional mais consistente e segura para o trânsito. Centenas de filhotes de sulamba negra foram apreendidos pela Polícia Federal do Amazonas no distrito de Manaquiri, no interior do estado. A apreensão foi na noite da última segunda-feira numa lancha que saiu de Manaus e seguiria para Tabatinga. Os alevinos estavam escondidos em 2 malas. A suposta passageira de 23 anos, responsável pela bagagem, fez todos os procedimentos para o embarque, mas não embarcou. A sulamba negra, ou aruanã negra, é uma espécie muito valorizada no Brasil e também no exterior. Essa é a segunda vez que a Polícia Federal realiza apreensões após vistorias em lanchas com destino a Tabatinga, cidade que faz fronteira com a Colômbia e é a rota de saída aqui do país. Neste sábado, acontece a eleição na OAB Amazonas para a criação da lista de candidatos a desembargadores do Amazonas. 6 concorrentes serão escolhidos pelos advogados e apenas um vai ser definido pelo governador Amazonino Mendes. 31 advogados disputam o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. 3 candidatos foram impugnados. A vaga é válida pelo 5º Constitucional, quando não é necessário concurso público, e o magistrado é escolhido por advogados e pelo governador. Para facilitar esse processo, os dados pessoais e currículo dos candidatos estão disponíveis no site oquintoonline.com. A ideia de criar o site surgiu deste advogado.
Para ele, essa é uma forma mais democrática para a eleição. A gente não queria que essa decisão dos eleitores fosse pautada simplesmente no fato de conhecer ou de ser amigo daquele determinado candidato. Cerca de 5.700 advogados ligados à Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas podem votar. Cada um escolhe 6 candidatos. Os 6 mais votados vão ter os nomes encaminhados à Corte do Tribunal de Justiça para selecionar 3 nomes. Desses 3, o governador do estado escolhe um candidato para ser o novo desembargador do Amazonas. Esse cientista político explica que os candidatos precisam estar aptos para concorrer e devem tomar cuidado com o excesso de propaganda eleitoral. Assim como existem as campanhas eleitorais partidárias, né? Nas eleições, a campanha na OAB também tem critérios muito sérios, muito rígidos, que devem ser respeitados, né? Por exemplo, não abusar do poder econômico, né? Não fazer cooptação, compra de votos. A votação para desembargador vai acontecer neste sábado. A escolha deve ser feita em um candidato qualificado para o cargo, que mostre potencial jurídico e tenha compromisso com a ética. Que vai ter uma missão importante de julgar. E acima de tudo mesmo, tem que ter um compromisso com o Estado de Direito, com as leis desse país, com a democracia. Por isso, conhecer bem os 31 concorrentes é importante. Os eleitores acreditam que ter mais informações sobre todos os candidatos por meio do site, o Quinto Online, vai facilitar na hora do voto. Nesse momento que nós temos que escolher entre mais de 30 candidatos e, eventualmente, você não conhece todos eles do dia a dia. Então, a importância da plataforma, eu creio que seja essa. Eu acho que isso é muito importante, muito relevante para esse processo eleitoral. Até para a escolha sobre qual posição os candidatos se alinham mais com os próprios advogados. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 29 graus. A mesma previsão para o município de Santa Isabel do Rio Negro, onde as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Canutama, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e a máxima de 31 graus. E em Presidente Figueiredo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Tempo fica nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 30 graus. Pensando em comer bem para viver melhor, muita gente reclama que a opção em abrir mão do consumo de carne ou até mesmo de qualquer produto de origem animal esbarra na falta de opções de cardápios e restaurantes especializados. Mas esse cenário tem mudado aqui na capital amazonense. O mercado de comidas vegetarianas em Manaus teve um crescimento de 3 a 4% se comparado com o mesmo período do ano passado, segundo o levantamento da Associação de Restaurantes. A variedade de opções de pratos para quem não quer comer carne é um dos motivos para esse aumento. Parece que a ideia de ser vegetariano é comer só salada já ficou para trás. Hoje nós podemos dizer que o mercado ele tem tido uma procura constante da comida vegetariana, né? Por exemplo, na Brasel nós temos vários associados que têm em seu cardápio pratos vegetarianos. E temos uma associada em específico, que é a Santé, que ela tem a comida vegetariana e a vegana. Mesmo com o mercado em ascensão, a expectativa para 2020 é que esse número chegue aos 40%. Isso mostra a demanda que os clientes estão buscando. Se os clientes estão buscando essa demanda, muitos outros restaurantes, com certeza, também vão estar incluindo no seu cardápio. Neste restaurante vegetariano em Manaus, que funciona há 9 meses, é possível ver cardápios de encher os olhos. Tem purê de abóbora com gengibre, charuto de shimeji e até a famosa berinjela recheada. Tudo aqui é 100% natural. Tudo do reino vegetal, tudo voltado para o vegano, que é chamar a atenção em relação à alimentação saudável. Todos os dias é realizado um cardápio e vai variando em relação ao decorrer da semana. Temos pizza, temos variedade de sorvete, de suco, sem adição de açúcar e da preferência do cliente.
A ideia dessas delícias todas é da Ednelza, que viu a necessidade de abrir um restaurante com comidas sem origem animal e saudáveis. A ideia surgiu, por eu ser vegetariana, eu e minha família, e aí eu comecei a elaborar os pratos vegetarianos em casa e as pessoas começaram a me encomendar. E aí eu tive que, por eles me encomendarem, me motivou a abrir um restaurante. Aí o processo assim foi bem lento, que a gente começou aos pouquinhos e depois a gente foi crescendo. As pessoas foram muito acessíveis, gostaram muito, e até hoje assim elas gostam e foi muito bom mesmo. O restaurante recebe em média cerca de 80 pessoas para almoço diariamente. Matheus é um deles. Eles têm muita variedade de tudo que é tipo de comida vegetariana, é muito saudável, extremamente saboroso. E eu, como acadêmico de medicina, até sugiro para os meus amigos virem aqui, estão procurando algo diferente, e saudável para passar ao almoço. Chegou a hora da Conexão Amazonas-Brasília com a nossa parceria com a TV Câmara, que hoje traz uma reportagem sobre o anteprojeto de lei que tramita no Congresso para combater o tráfico de drogas e de armas no Brasil. Tem até previsão de recompensa para quem delatar criminosos. A proposta elaborada por especialistas aumenta de 30 para 40 anos o tempo máximo de prisão. O anteprojeto de lei faz alterações em várias leis que tratam do combate à criminalidade. A proposta altera a lei de crimes hediondos. Só permite a progressão de regime após o cumprimento da metade da pena e não mais 2/5 como é hoje. Quem for condenado a 10 anos terá que cumprir pelo menos 5 e não mais 4 anos para conseguir o regime semiaberto. Se for reincidente, só após cumprir 2/3 da pena. Também passa a ser considerado hediondo o crime de furto com o uso de explosivos e o de sequestro relâmpago. O anteprojeto torna mais rigorosas as penas por uso de arma e mais ainda para arma de fogo de uso restrito ou proibido. Este advogado criminalista elogiou alguns pontos da proposta, mas ele não concorda com o endurecimento das penas. Em relação ao tráfico de drogas, eu acho que o projeto tem alguns pontos de mérito que precisam ser levantados. Mas não acho, em hipótese alguma, que o aumento de pena seja a solução. Não acho que uma permanência maior desse apenado no sistema prisional lhe fará um cidadão melhor. Ao contrário. E não há nenhuma discussão sobre a melhoria dos presídios. Não há nenhuma discussão de programa de solidariedade ou programa de reinserção desse preso. Outras inovações sugeridas são permitir a infiltração de agentes policiais em redes sociais e na internet, quando há suspeita de práticas criminosas, criar a figura do cidadão colaborador para proteger e até recompensar financeiramente pessoas de boa-fé que denunciem delitos e contribuam com investigadores, e facilitar acordos para a punição de pequenos delitos com penas inferiores a 4 anos de prisão, para permitir ao infrator prestar serviços à comunidade ou reparar os bens roubados em vez de ir para a cadeia. A proposta dos juristas entregue ao presidente Rodrigo Maia terá que passar pelas comissões e pelo plenário da Câmara e depois vai para análise do Senado. Existe um consenso. Os deputados concordam que é preciso fazer alterações na legislação criminal, mas existem pensamentos diferentes sobre a melhor forma de combater os crimes e punir com mais eficiência. Nas cadeias que não recuperam, não ressexualizam, não reeducam. A gente vai colocar para lá e vai sair de lá gente organizado, doutor em crime, porque de lá estão os grandes traficantes, estão os grandes assaltantes, e eles vão, as pessoas que estão lá, ou entram nesse esquema, ou são eliminadas, são executadas, ou então entram no agrupamento daquela tendência do crime que está lá no presídio. O que eu não concordo é as progressões de regime. Isso é que atrapalha. Eu defendo o seguinte: 5 anos de prisão, mas vai cumprir os 5 anos. 10 anos de prisão, vai cumprir os 10 anos. Hoje, você trabalha, você lê um livro, desconta um dia da pena. Você doa sangue, desconta um dia da pena. Você trabalha, desconta 2 dias. Quer dizer, aí ninguém fica preso. Eu espero que o projeto amadureça, ele tem pontos positivos que precisam ser levantados, e esses eu espero que sejam aprovados, mas alguns tópicos precisam ser revistos e eu espero que o Congresso tenha essa parcimônia e esse equilíbrio para decidir uma matéria tão importante à sociedade brasileira.
E agora o futebol. Daqui a pouco tem Iranduba em campo na Arena da Amazônia em mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E quem vai acompanhar esse jogo é o repórter Orestes de Taif, que já está lá no local dessa partida. Olha só. Boa noite, Orestes. Orestes, como é que vem o Iranduba para essa partida hoje aí na Arena da Amazônia contra o São José, não é isso? Olha, Neto, boa noite para você, boa noite para quem está em casa nos dando prazer da audiência. É exatamente isso. O jogo entre Iranduba e São José de São Paulo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E apesar de estar na 5ª rodada, essa é a primeira vez que o Hulk da Amazônia vai contar com um plantel completo em campo. Essa é a primeira vez que todas as jogadoras estarão à disposição do técnico Adilson Galdino. E por falar em Adilson Galdino, Neto, ele é a primeira vez que também disputa uma partida contra o seu ex-clube, o São José. Ele que comandou o time paulista até 2014, foi campeão da Copa do Brasil, teve grandes conquistas pelo time paulista, mas agora ele está no lado oposto, está do lado do Iranduba. Desde o início desse ano ele comanda o time amazonense e tem feito um bom trabalho, tanto que o Iranduba tem a 2ª melhor campanha do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro. E aí a gente fala exatamente disso, de que uma vitória hoje pode, inclusive, dar a chance do Iranduba empatar em nível de pontos com o Corinthians, que tem 13 pontos, o Iranduba hoje tem 10. Uma vitória hoje deixa os dois times empatados em número de pontos e tem a possibilidade, inclusive, de passar, mas teria que vencer o São José por goleada, por 10 gols de diferença. É uma missão difícil, mas não impossível, né, Neto? É isso aí, Orestes, muito obrigado pelas informações. A gente sabe que é um pouco difícil fazer 10 gols, mas o importante é que o Iranduba já pode garantir a classificação nesse jogo de hoje. O Corinthians empatou, então a gente chega e cola ali no líder. E olha, com o fim do período mais intenso de chuvas aqui na região, o chamado inverno amazônico, empresários do ramo de bares e restaurantes flutuantes já começam a prospectar melhores negócios nos próximos 6 meses durante a temporada de lazer. Na falta das praias e com os rios próximo ao Pico da Cheia, a diversão para quem mora em Manaus passa pelos banhos refrescantes no Rio Negro em bares e restaurantes flutuantes. E com a transição no clima, a procura por esses locais é ainda maior. Mês de maio está próximo de terminar e já dá para notar que o verão se adiantou, pois as chuvas estão diminuindo. E com a chegada desse período, não dá para deixar de pensar em aproveitar as águas calmas do Rio Negro. A maioria dos bares e restaurantes flutuantes oferecem serviços de buffet ou à la carte, além dos espaços para entretenimento. Com a decoração totalmente temática, este boteco flutuante, localizado no Tarumã, costuma atender o público familiar. A gente depende do sol, mas agora no verão a gente consegue arrecadar nosso público, como hoje vocês estão vendo a nossa casa cheia. Quem frequenta o local só quer saber do fim de semana de folga assim, com a família, na culinária, peixe da região e momentos únicos junto à natureza. Novo tema de restaurante, flutuante, e nós estamos aqui para aproveitar essa nossa beleza, nosso rio e nossa boa comida. E que tal apreciar as belezas naturais da região em um barco que vai até este outro bar flutuante que fica no meio do Rio Negro? Aqui, a diversão atende também uma turma mais jovem. Nós somos um restaurante que atende as famílias, também a gente tem um fluxo muito grande de jovens que frequentam no dia a dia, e uma vez por mês a gente faz umas festas de música eletrônica, que aí sim é voltado para o público jovem, mas isso acontece só uma vez por mês. O Celso, que é paulista e mora em Manaus há 3 anos, diz que esse é o seu entretenimento preferido, faça sol ou faça chuva. O ambiente é muito legal, proporciona muita coisa, e assim, como o ambiente ele é mais quente, não é porque está chovendo que você não pode entrar no rio, então isso é uma das coisas que é muito legal daqui, que a gente tem que aproveitar, né? Dá para ver que o público é grande e com a chegada do verão, a demanda fica ainda maior, pois dá para aproveitar bem mais o passeio.
Sem se preocupar com a chuva. E um solzão desses, né? É maravilhoso. Quem resiste a um banho nas águas do Rio Negro, hein? O Banho de Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da programação em bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.